Então, pessoal, aqui vou explicar para vocês, tá? Nessa queda aqui, né, como teve gente que falou até que levou stop, né, talvez não foi o caso do grupo aqui. O que acontece, né? Essa barra verde aqui de alta, né, que seria o padrão mais altista que a gente tem, né, quase uma barra elefante. Se a gente tivesse, talvez, analisando o mercado nesse instante aqui, digamos que a gente estivesse observando o mercado assim, vamos ver, assim, né? Ó, poderia considerar isso aqui uma barra elefante, né? Mas ela não era tão grande assim na verdade, né? Ela teve volume, foi uma barra de expressão, mas a gente tem que entender aqui nesse contexto que o quê? Pô, a média de 200 está apontada para cima, show de bola. A média de 20 estava apontada para baixo. Ela é mais rastreadora de tendência do de 5 minutos, a de 20, do que a de 200. A de 200 a gente está observando a tendência do de 1 hora, tá? E vários momentos quando a gente estiver operando, vai ocorrer de 1 hora lá a tendência a ser de alta, mas o gráfico no de 5 minutos está caindo. Aí ele encosta na média de 200 e volta a subir com força. A média de 200 vai ficar intacta, vai dar uma baixada, mas vai continuar subindo. E a média de 20? A média de 20 vai fazer isso. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar a média de 20 também. Ela é a rastreadora de tendência, né? Se a gente pegasse também, aliás, né, mesmo que tivesse entrado, então, daqui a pouco nesse padrão aqui, nosso stop seria aqui embaixo, né? Ou no mais conservador aqui, e aí sairia bem caro, mas na verdade depois dessa barra, se considerasse barra elefante, teu stop seria aqui. Então seria daqui até aqui, tá? Daria 33, né? Aqui eu passei um pouco, daria 32, 33 reais de stop com um contrato, tá? Seria aquele negócio, né? Paguei para ver 33 reais e aí, faço essa entrada ou não faço? Se tiver afim, faz. Tudo bem, fez o gift, né? Ó, não quis entrar nela, mas agora, pô, fez esse gift aí, fez menos volume do que a entrada que seria a minha barra elefante. Ok, né? Quem não tinha entrado resolveu entrar, né? Média já estava amarelando, querendo virar para cima. E o meu stop seria daqui até aqui, né? Daria 21 reais de stop. Show de bola. Vinícius, boa noite. Grava a aula pra mim, por favor. Vou pra casa agora. A aula já deve ter começado com certeza. Grava aí pra mim, por favor, que amanhã, quando tu upar, eu assisto ela. Então, teríamos 21 ali de stop. E aí o que acontece? Nós faríamos o seguinte. Entraríamos na operação. Quem entrou no gift, né? Quem deixou a entrada aqui em cima não teria sido pego, né? Não teria ocorrido a entrada, né? O preço não teria avançado ali, né? Ele não teria feito isso aqui, então ele não teria acionado a nossa ordem. Pô, então quem entrou no gift, né? Apesar dele não ser um gift perfeito, tem essas sombras e tem um volume meio grande, quem tivesse entrado não teria sido acionado, então não levaria stop. Quem entrou direto na barra elefante teria sido acionado por essa sombra aqui. Pô, mercado foi, meu stop está ali. Mercado foi, stop está ali. Que droga. Tá. E aí veio o próximo candle. Me estopou. Me estopou aqui. Nesse momento já era 10h20. Faltavam 4 candles, né, para a gente considerar, né, desse dia aqui.
A gente estava levando em consideração esses 4 candles e mais esses 16 aqui. Aliás, vamos conferir. 5, 17 candles já tinha. Faltavam 3. Ok. Pô, fui estopado. Só que ao mesmo tempo que tu foi estopado, tu poderia analisar essa situação aqui e ver o seguinte. Pô, eu estava analisando como isso aqui fosse uma alta, né? Como se isso aqui fosse o pivô. Mas daqui a pouco o que eu tô vendo é o pivô é esse. Então, ok, tu vai pegar lá a tua Fibonacci, vai traçar, né, desse topo aqui. Pô, tu já tinha um pivô, cara, já tinha um pivô, já tinha um fundo, um topo e um fundo. Só faltava o quê? Mais um topo para confirmar a tendência de baixa. Pô, já traçava ela. Tu acabou de levar um stop, né? Tá meio furioso. Mas, como a gente sabe que levar stop não é normal, tá? Tenham isso para vocês, levar stop não é normal. Se levou stop, significa o seguinte, ou tá em consolidação aqui dentro, tá? Que seria uma bosta, ou virou a tendência mesmo, tá? Se tu levou stop aqui é porque não era tendência de alta, já descarta ela. Então sobra duas opções, ou era uma tendência lateralizada ou virou o mercado. Ok, né? Posicionei a minha FIBO aqui. Então tu poderia esperar confirmar o rompimento, tá? Numa versão mais conservadora. Poderia fazer a entrada aqui, tá? Que nem eu falei, fazia a entrada já aqui no rompimento da média de 200. Já fazia no rompimento. Já tinha já tinha 17 candles, então dificilmente ela viraria e ficaria verde, não ia acontecer isso. No máximo ficaria amarela, tá? E aí demonstraria que o mercado estaria não de lado, mas encostando na média para cair. Então já poderia fazer a entrada aqui. Ou as mais conservadoras, né? No rompimento do fundo aqui, para confirmar que não era uma tendência de consolidação, né? Ou uma entrada aqui, né? Já no fim, uma barra até maior que aquela e com bastante volume. Qual é o problema de entrar nessa, né? Que tem um volume maior ainda? Poderia ser a barra de esgotamento do movimento, né? No caso, não era. Então, ok, tu entrava aqui, poderia entrar aqui, Mas daí aqui. confiaria, né? Daí confiaria na Fibonacci, né? Se ela rompesse a Fibonacci ali, ela ia alcançar o centro lá embaixo. Sim, aí conforme Ou fosse não. rompendo, né? Tu poderia fazer o quê? Fazer aqui, tu poderia sair com um contrato, não daria R$ 400, mas daria 300. Saía com um contrato aqui, mantinha mais 2. Quando encerrasse esse aqui, né, vamos ver aqui, projetar a segunda linha. Nesse ponto aqui na sombra já saía outro contrato. Deixava mais um pro santo, né, botava aqui o stop dele. Ou daqui a pouco subia todo aquele stop lá de trás e ia fazendo barra a barra. O movimento estava despencando, né? Ia botando stop sempre atrás de cada candle desse. Botava aqui, botava aqui. Pô, cara, em último caso, olha onde o preço foi. Se tu fizesse barra a barra nesse movimento, tu ia pegar todo o movimento. Sem dúvida. Todinho, todinho. Ó, nenhuma vez seria estopado. Tu ia conseguir sair lá no último momento. Esse movimento aqui foi perfeito para ganhar. Depois eu até vou salvar e vou deixar eles para vocês nos slides. Não vou fazer agora porque eu já expliquei, né? Mas aí depois eu boto lá. Não tem como não ganhar nesse padrão aqui. Então quer dizer, mesmo que tu tivesse levado aqueles R$ 30 de stop, né? Porque o do Gift não teria levado. Pô, cara, entrava de novo. Tu ia levar R$ 30 de stop ali e arriscar aqui pegar daqui a pouco, claro, poderia fazer dois tipos de stop, né? Ou em cima dele, ou aqui, daria 27, ou lá em cima, né? Em último caso, 51. Aí vai de cada um, né? Gerenciamento de risco. Então poderia fazer qualquer uma dessas entradas, né? Pô, beleza, perdeu R$ 30. Talvez o teu psicológico não vai querer 51, mas, né, talvez pegar esses 20 e poucos ali
para entrar num rompimento. Eu marquei errado ali, tá? Passou um pouco, mas dava uns 27. Ok, bota o teu stop do dia, sei lá, 2 stop no dia. Se eu levar 2 stop no dia, eu paro de operar. Tá? Então não era tendência de alta, até porque nem deveria ter entrado ainda, né? Ela não tinha se demonstrado ainda uma tendência de alta. Que seria tentar adivinhar, mesmo com esse padrão, tá? Então até a gente pode tirar de informação daqui o seguinte, né? Pô, num padrão mais arriscado, ainda quando a média não apontou para cima e ainda não chegou aquele horário bom de operar, que seria depois das 10h40, né? Claro, quanto mais candles tiver, mais a gente consegue enxergar, né? Ainda mais que tá caindo. Pô, com 17 candles tu já enxerga que ela não vai fazer esse padrão, ela tava assim, ela não vai virar do nada. Não com 17 candles já mostrando. A não ser que viesse subindo e ela tivesse vermelha ainda, entende? Mas aqui não, ela vinha caindo e o preço vinha caindo. Ela não tinha cruzado ainda. Né? O preço não estava fazendo isso e ela estava aqui embaixo virando, né? Assim, para virar. Ali não, ela estava acompanhando o movimento, paralela, ó, paralela e o movimento também. Ó, paralelo, paralelo. Então quer dizer, se está caindo, o preço busca a média, pode voltar a cair. Teria alguns que depois desse padrão aqui já deixaria o stop aqui, né, também. Dá para te fazer esse gerenciamento. Pô, o meu padrão é o seguinte, né? Quando eu entro na barra elefante, meu stop é aqui. Mas depois que forma um padrão desse em cima da média, se tu quiser arrastar teu stop para cá, perfeito. Se o movimento seguir subindo, tranquilo, aí tu vai ganhar. Se cair e te estopar, era para ser, né? Não era para ser alta. Então valia a pena retomar e entrar aqui. Mesma coisa quando acontece o setup violino, né, que as pessoas chamam. O mercado está subindo, tal, aí tu vai entrar aqui no rompimento, né? Entrou, te posicionou, teu stop está aqui embaixo e aí o preço vai e tal e faz isso aqui, deixa só uma sombra e depois volta a subir. Pô, cara, tranquilo, tu vai ser estopado aqui. Mas se ele voltar a subir, no rompimento disso aqui tu entra de novo. Aliás, no exato momento que ele deixar um padrão de reversão, tu já entra de novo. Foda-se se perdeu esse dinheiro daqui, né? Entra novamente, para não ser violinado, né? Se deixou só uma sombra, entra de novo. Fez uma sombra e deixou isso aqui, e te estopou aqui embaixo, ok, entra aqui de novo. Paga pra ver. Entendeu? Seria uma maneira de recuperar essa perca por violinada, né? Que às vezes a sombra ela vai lá só pra te estopar, cara. Teu stop tá aqui, o preço vem, te estopa, te leva, e aí faz um padrão assim. Pô, e tu tinha entrado aqui, né? Então entra de novo. Pega aquele movimento de alta de novo. Isso é chato, viu? Claro, Ô, professor, tipo, eu tenho duas perguntas. Tá. Eu tô usando agora stop de 120 pontos. É um stop razoável, não é? Para um contrato. Dá pra dizer que sim. Mas tu faz o stop técnico com esses 120 pontos ou tu faz por ponto mesmo? Eu faço por ponto, Tá. não técnico. Eu acho que E a outra pergunta é melhor entrar fracionado, tipo que nem você fez ali, entrar com um contrato, depois entrar com outro, ou é melhor quando tu já vê a tendência certinha ali, tu já entrar com 2, 3 ou 5 contratos? E eu geralmente eu entro sempre com, quando eu acho que eu tenho quase praticamente certeza de um gift ou a tendência ou barra elefante, eu entro sempre com 3 contratos. Ou tu acha melhor, tipo, fracionar, entrar com um, ver o que vai acontecer e depois entrar com outro? Então, eu acho que vai do teu gerenciamento de risco, né, cara? Porque o que acontece? Se o teu gerenciamento de risco te permite, digamos assim, te permite entrar de uma vez só, tu vai ter que ter em mente que se o troço, se o preço voltar contra o que tu fez, se tu, por exemplo, se para um contrato tem 120 pontos, para 3 vai ser 360, né? Não adianta tu querer reduzir isso, vai ser 120 para 3 também. 360 que eu digo, no caso, seria 120 vezes 3, né? Vai ser os mesmos 120. Mas digamos que se tu vai levar 120 da
Por R$ 50, no caso, Dá seria 20. 150 de stop daí. Isso. Dá R$ 24 de stop, 120 pontos, né? Então, no caso, tu vai levar 72, é isso? De stop. Né? Não tem como manter os 24, né? Tem que ser 72. Tá? Entendi. Essa conta a gente tem que fazer. Só que o problema é o quê, né? Quanto mais pesada a mão fica, mais a gente abala o psicológico também, né? Porque a gente não tá daqui a pouco disposto a perder R$ 70. Mas 20 a gente não se importa tanto. Então é até por isso que eu digo sempre que a gente tem que ter um capital maior para operar, para ver que aquele stopzinho que a gente levou é mixaria perto do que a gente pode ganhar, entende? E perto do que a gente tem. Pô, R$ 10.000, o cara tem na conta lá 10k. E aí levar um stop de R$ 70, qual é o peso que isso aqui tem dentro desses R$ 10.000? Não é nada. Nada, né? Então, Ô tranquilo. Vinícius, Ah, você tocou nesse assunto aí. Hoje o Alex estava até acompanhando eu operar aí. Hoje eu estava operando sempre com um contrato, né, na demo. Aí hoje eu pulei para 5 lá, parece que eu fiquei mais tranquilo, cara. cara, é que, Aí eu não é que, entendi, é que não. tudo muda no exato instante que tu botar isso numa conta real. Isso aí é complicado. Cara, isso é algo assim, ó, que, que eu queria pegar a questão do psicológico dos melhores traders do mundo. Eu queria ter. E eu queria que vocês tivessem também. Só que isso é algo que assim, ó, vai de cada um, vai do dia que tu tá, vai. Cara, emocional é complicado. Ensinar É outra análise técnica assim é fácil, cara. É fácil, muito fácil. Se tu prestar atenção mesmo e quiser aprender, cara, é fácil, fácil demais. É muito fácil. Só que qual é o problema? O problema é o psicológico. E aí tu tem que armar estratégias mais até do que de ganhos no mercado, mas para te proteger e fazer entradas que não vão te prejudicar o psicológico, entende? Porque acontece, né? Quando tu vê uma barra desse tamanho aqui, e aí tu sabe, né, que em tese, né, se tu entrar aqui, tu tem 92% de chance desse preço não fazer isso aqui depois dela. Pô, então, puta que pariu, né? Pô, tu tem 92% de chance de entrar vendido aqui e ganhar dinheiro. Pô, é uma operação que além da segurança que ela te dá, porque ela realmente tem esse fator, só que aí que tá, a gente vai ter que identificar padrões realmente grandes, né? Agora, quando a gente compara com essa barra elefante aqui, a gente vê que isso aqui era só um padrão altista. Não era uma barra elefante pra gente entrar. Entendeu? Mas na hora ali, talvez o teu psicológico, e eu digo por mim, se eu tivesse visto se eu tivesse visto algo dessa maneira, né, digamos que o preço, aliás, digamos que não tivesse isso aqui, né, sei lá, tivesse uma barra, sei lá, uma barra verde aqui também. Pô, cara, se o movimento fosse esse, eu acho que eu até entraria aqui também, entendeu? Só que o contexto do dia, né? Mas essa queda aí foi alguma notícia? Alguma coisa assim? Putz, cara, Porque, puta, é uma puta queda. eu não vi nada. Sinceramente, eu não vi. Eu tava dando aula na hora de manhã, mas eu não vi se teve alguma notícia aqui que derrubasse o mercado, né? Não sei te dizer. Isso foi ontem de manhã, né? Porque foi uma queda bem expressiva, né? Foi uma queda forte. Bem rápida. Mas aí se tu for ver o restante do dia, o preço devolveu tudo. Fechou lá em cima. Então no acumulado do dia fechou no 0 a 0. Então não sei te dizer o que foi essa notícia. Ou era a UBS, né? Tava de mau humor, resolveu derrubar o preço e derrubou.
Os caras lá acordaram, olharam o Davos lá, né? Que os caras estão lá discursando. Ó, esse cara aí tá de sacanagem É. comigo. Quer saber? Toma. Já um olhou pro outro É. das salas e falou: vamos derrubar o mercado hoje? Vá, então beleza. Começa a vender aí, galera. É, cara, vai saber, né? Tipo assim, ó, pô, o cara tá operando lá. Pensa da seguinte maneira, né, meu? Há um ano atrás, praticamente um ano atrás, a Petrobras girava de negócios em torno de 900 milhões. Cara, isso não é nada. A UBS gira em torno de 5 trilhões. 5 trilhões de dólares por dia. Por dia. 5 É um trocadinho. trilhões. Mas só no mercado brasileiro? Não, mercado global. Na verdade, não é que ela gira por Tá. dia, né? Ela tem um fundo de 5 trilhões, então ela pode estar trabalhando com esses 5 trilhões e deve estar, né? Em CDB, em tesouro direto, tesouro direto, né? Renda fixa, poupança, tudo ela investe, né? Mas, cara, ela tem um poder de fogo que não é qualquer um, entende? Então, se ela quiser derrubar o mercado global, ela derruba. É 5 trilhões, cara. Se ela quiser operar vendido lá, ela vai operar, de ponto final. Entende? Não vai ter presidente que vai discursar lá bonito que vai conseguir convencer ela a não derrubar. Entendeu? Então daqui a pouco os caras discursaram lá, falaram besteira, né? Disseram que deram a opiniãozinha deles lá e eles... Sei lá, porque presidente muitas vezes não entende mercado, né? A maioria das vezes. Isso eu posso dizer que sei lá. Fernando Henrique talvez entendesse um pouco. O Lula com certeza não, mas ao mesmo tempo o Henrique Meirelles era top, né? Era o presidente, era o ministro da economia dele. A Dilma ela é formada em economia aqui na URGS de Porto Alegre e não sabe nada de economia, porque a economia se divide de duas formas, tá? Isso vocês vão ter que avaliar até para tirar o conceito de vocês, que é o seguinte, né? Existem duas áreas na economia, tá? Eu não lembro agora qual que é a heterodoxa e a ortodoxa, tá? Acho que a heterodoxa é a que leva em consideração números, tá? Os caras fazem cálculos de verdade, né? Com derivada, integral, essas coisas tudo. Né? E tudo mais, né? Todos aqueles cálculos lá de tu vê na faculdade. E essa outra área aqui, que é a da Dilma, leva em consideração mais a parte fundamentalista, tá? Fundamentalista. Aqui, então, matemática. Então, apesar de que os dois vão ver matemática, um lado leva em consideração para fazer as análises lá, tal, de uma economia e tudo mais, matemática pura. E a outra leva a questão fundamentalista. Então, o que acontece? Quando tu bota um cara como o Paulo Guedes, que a gente tem agora, que ele é dessa área aqui, comparado com o Manteiga, que era dessa área aqui, esse cara aqui, ele sabe que os números têm que fechar, tá? Que não adianta tu estimular a economia liberando dinheiro. Esse lado aqui acredita que se tu liberar dinheiro, a economia cresce também. Na verdade, ela cresce. Só que o que acontece? Esse lado aqui sabe que se tu liberar dinheiro, a economia cresce, mas em algum momento ela vai diminuir. Por quê? Porque tu vai gerar dívida, tá, na população. Alguém vai ter que pagar esses juros aqui, e vai ser nós. Esse lado aqui, ele tá pouco se fudendo, tá? Os dois lados se definem no seguinte, se vocês quiserem estudar, tá? Aqui é Mises, tá? Mises, Hayek. Recomendo a leitura, tá? Desses caras aí. Apesar de que eu também não li ainda. Mas quero ler. Conheço bastante, mas... É que nem eu e o Pietro, não, pode passar os livros, mas não lê nada. É, tá? Mises, Hayek, tá? Que seria a escola É o liberal. quê? Escola liberal, escola austríaca, tá? Escola de Chicago também,
O Paulo Guedes, agora que é o nosso ministro da Economia, ele é PhD na escola de Chicago. Ele é um Chicago Boy, né, que se chama. Então o cara é muito monstro. Já o Manteiga é o pior espécie de economista que pode existir, porque é o cara que estimula a economia através de liberando dinheiro e baixando juros. Se vocês pesquisar, vai ter lá a canetada da Dilma, ela simplesmente derrubou os juros a uma bagatela ridícula, né? Vinha assim e ela simplesmente fez isso. E juros não existe simplesmente porque os bancos são malvados. Não é assim que funciona. Os juros é exatamente para a seguinte questão, pô, quanto vale, quanto tu tá disposto a me pagar lá no Brasil para que eu coloque o meu dinheiro lá? Porque é o seguinte, ó, os Estados Unidos é muito mais seguro e os caras lá estão pagando 2%. Então se o Brasil baixar na canetada para 2%, o investidor lá de fora vai pensar o seguinte, pô, cara, eu posso botar num ativo que é AAA lá nos Estados Unidos, AAA+, né? Que essas agências classificadoras aí botam AAA para um, sei lá, tesouro direto americano. Pô, o do Brasil é BB. Então, pô, eu vou colocar num BB a 2% ou eu vou colocar 2% num AAA? Entendeu? Então não é simplesmente, os bancos querem roubar da gente, não sei o que. Não, não funciona dessa maneira, tá? Então quando vocês veem um político falando esse tipo de asneira, já cancela porque o cara não sabe nada. Se tu vê um economista dele confirmando esse tipo de coisa, ele também não sabe nada. Então é por isso que eu descascava muito o Ciro Gomes. Porque ele vem com essa conversa de que ele fez curso em Harvard, mas pô, o cara fez um cursinho de verão em Harvard. E Harvard não é escola principal de economia no mundo. Tu não vai ver nenhum PhD que governa um banco central americano formado em Harvard. Tu vai ver o cara formado em Chicago. Porque é Chicago que forma os caras. Entendeu? Então a gente tem que levar em consideração isso. Certo? Então temos economia, né? E o outro lado que eu nem falei porque eu não gosto muito mesmo é o keynesiano. Tá? Keynes. Podem procurar aí. Basicamente, Comprei uns livrinhos, vamos ver se eu vou ler. O professor vai cobrar um adicional pela aula de economia também, professor? Não, isso aí é bônus. Isso é papo de mercado, né, cara? Isso é papo de Se o cara mercado. perguntar, tem bônus também? Tem de economia claro. também. Isso é papo de mercado, Tem, né, Alex? irmão? Será que eu vou ler os livros? Tem que ler, pô. Não dá pra parar, não. A gente tem que ler bastante livro de análise técnica, mas quanto mais a gente entender de economia também, é que eu digo, cara, eu não preciso mais acompanhar lá que, porque se o juros lá americano vai subir, cara, eu não preciso saber, eu não preciso mais saber que quando os juros americanos subir, a nossa bolsa vai cair, o dólar vai subir. Por que isso acontece? Exatamente por isso que eu expliquei. Se o juros americano lá tá ficando melhor, pô, tá pagando 3%. E no Brasil, o meu retorno num tesouro direto está em torno de 5%. Só que é aquela questão, eu não sei a que ponto anda o Brasil. Daqui a pouco ele quebra que nem a Grécia e não me paga, entendeu? Ele simplesmente me dá o calote. É a mesma coisa, por exemplo, a Venezuela. Quem é que vai botar dinheiro lá? E o Maduro tá lá dizendo que os banqueiros são tudo ladrão safado. Mas tu acha que os investidores de fora vão botar dinheiro lá? Só louco, né? Não tem como. Então, quer dizer, pô, se os Estados Unidos está a 3% e no Brasil está 5%, o dinheiro começa a sair daqui para ir para lá. Porque os 3% lá é garantido, né? Ou bem mais garantido do que esse 5% aqui. Esse rende mais. É aquela questão, para render mais, ele tem um risco maior do que esse, né? É exatamente o que acontece. Então o dinheiro vai para lá. E ele vai ir de que maneira? Ele vai em reais ou ele vai em dólar? Vai em dólar, né? Então, se tiver gente aqui vendendo ações, preço das ações caindo, né? Tem gente vendendo, se desfazendo, os caras vão levar tudo em dólar para lá. O que eles vão fazer? Comprar dólar, trocar real por dólar. Então, o preço do real baixa e o preço do dólar sobe. Oferta e demanda, né?
E aí vão levando para lá. É isso que ocorre. E o bom que está acontecendo aqui no Brasil é o quê? Os Estados Unidos vinha subindo juros, né? Tá cada vez subindo mais. E o Brasil até vinha derrubando, né? Acho que agora travou no 6,5 e faz uma penca que não cai. E olha que legal, daqui a pouco eu sei, eu posso garantir, não vou garantir, né? Porque garantir é aquela questão dos gurus, eu não sou guru. Não vou garantir nada, tá? Quem garante é bola de cristal e a gente sabe que isso não existe. Então, ok, o juros está aqui, né? 6,5% no Brasil nesse momento. Taxa Selic, tá? Taxa Selic. Então, beleza. Nesse momento, faz horas que ela está andando de lado a 6,5%. Tá? Tá andando de lado a 6,5%. Ela caiu lá de... Cara, eu acho que ela chegou a 14,25. Ou 75, alguma coisa do tipo. Isso no governo Dilma ainda, tá? Lembra que ela cancelou lá os juros na canetada e mandou para 7? Né? Ela mandou para 7 na canetada. Olha onde os juros foi parar por causa da inflação. O que acontece, né? Mais dinheiro no mercado, mais pessoas comprando coisas, preço dispara também, né? Uma coisa leva a outra. No nosso caso aqui, só não disparou quando a taxa Selic começou a cair, porque a nossa inflação já estava lá nas alturas. Nossa inflação aqui estava mais de 11 quando a gente começou a derrubar, tá? Então, beleza, né? Já estava em recessão, né? Todo mundo desempregado, então não tinha como subir o preço com aqueles juros daquela altura. Então, começou a decair até para dar uma estimulada. E a inflação ficou controlada, então, ok, vamos baixar os juros. Né? E foi acontecendo. A inflação teve vezes que ficou abaixo da meta. A meta é 4,5, se eu não me engano. Tá? Entre 3 e 6, tá? E a meta mesmo é 4,5. E várias vezes ela fechou tipo 3,99. O que pra mim eu vejo como bom. O Banco Central queria a meta de 4,5. Então, como ele quer a meta de 4,5, ele pode baixar os juros mais ainda para as pessoas pegar mais crédito barato. O que vai levar a inflação dar uma subidinha, entende? Mas tudo bem. Porque se ela der essa subidinha e ficar aqui, igual tu estimulou a economia de uma forma boa, entende? Tu gerou empregos com juros não caros, juros que deveriam ter esse valor. E ao mesmo tempo não baixou demais a ponto de espantar o investidor lá de fora do Brasil, né? Então o que vai acontecer, tá? Deixa eu só apagar aqui alguns riscos. O que vai acontecer a médio prazo, eu diria? É o que eu acredito, tá? Levem como isso. Eu acredito que daqui a pouco o americano, juros americano, que está, digamos, subindo, vai dar uma diminuída, tá? E o nosso vai dar uma aumentada. Na verdade, tem alguns balanços que eles falam sobre isso também, tá? Não é só coisa da minha cabeça. Então, quando o nosso juros aumentar, vai aumentar um pouco, o investidor vai achar mais interessante ainda. Então, pô, se o Brasil já estava crescendo isso, vai dar mais uma crescida, mais uma crescida, mais uma crescida. Então, daqui a pouco a gente vai estar vendo o Brasil crescer 5% num ano. Que vai ser algo, pô, sensacional, tá? O máximo que eu vi o Brasil crescer foi 7,5%. Isso lá na era Lula ainda. Acho que foi 2010. E aí os Estados Unidos diminuindo, o investidor vai pensar, pô, vou tirar o dinheiro daqui e vou mandar para cá. Então vai ser mais dinheiro ainda para o Brasil e os investidores aqui vão trazer o dinheiro para cá, tá? Então é o cenário que eu imagino aí para os próximos 2 anos, se tudo der certo, né? Se tiver a reforma da Previdência, nem se fala. E o Brasil vai deslanchar. É o que eu espero. E aí a nossa bolsa vai lá para, sei lá, 120 mil. Certo? Então, depois de ter conversado um pouco de mercado, agora vamos tocar ficha aí na aula mesmo. Gráficozão agora. Não, agora é slide. Bom,
eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou